Graça e a paz do Senhor para você, sua família. E nesse momento do Evangelho, eu queria tratar com você um assunto com respeito à vida eterna. Vida na sua sequência, que é uma vida que não está preso, nem está presa, aliás, à morte. Ela não é barrada pela morte. Falando de uma vida que ela tem a sequência e não para mais. Ela se dá e depois ela segue em outra configuração, obviamente, mas é uma vida eterna, vida para sempre. E no cristianismo e no evangelho é uma promessa. Por exemplo, se você abrir sua Bíblia em João 5:24, você vai encontrar essa promessa declarada pelo próprio Jesus. Ele disse assim: na verdade vos digo, quem ouve minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Essa é a segurança, essa é a promessa que o Evangelho nos traz, essa passagem da morte para a vida. Vida eterna é a passagem, é a superação que essa vida tem contra a morte. É a vida em sequência, a vida que não se extingue, é a vida para sempre, que a morte ela se torna uma passagem, uma ponte para a vida. Então, essa vida eterna, Jesus ele garante, que nós chamamos, por exemplo, no nosso contexto evangélico, nós chamamos isso de salvação. O crente salvo e aquele que não é crente não é salvo. Essa é uma questão muito mal interpretada, mas é o que se fala salvação. Na verdade, no Novo Testamento, a palavra salvação, dependendo do contexto, tem um significado diferente. Geralmente, quando Jesus curava uma pessoa e dizia, vai que tua fé te salvou, está dizendo que a salvação foi física, a pessoa foi curada de uma doença. Mas quando vai se falar de salvação eterna, o comum é vida eterna. Vida para sempre, perdão dos nossos pecados para que, absorvidos do pecado, nós tenhamos vida eterna. Aliás, essa é a mensagem que traz esperança, não é? Porque mesmo que você tenha, assim, uma ideia de que o Evangelho traz apenas uma cura física e uma resposta meramente humana, obviamente que então é uma proposta limitada, porque se é só por aqui, se eu sou curador de uma doença, na minha velhice eu vou adoecer de qualquer outra. Até que a morte chega, o corpo adoece. Agora, quando se fala do Evangelho como proposta de continuidade existencial, de vida para sempre, e que a gente passa da morte para a vida, sim, aí é esperança, é concreção verdadeira de fé. E é isso que o Evangelho traz como promessa, vida eterna. Vida que não é barrada pela morte. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não é uma sugestão ou apenas uma ideia vaga, é uma promessa concreta. Quem crê, de fato, tem a vida eterna. Não será condenado, mas passou da morte para a vida. Baseado no que ele fez pelo crente, por aquele que crê. Crente aqui eu não estou falando daquela figura que é um arquétipo da religião. Eu estou falando do crente, do ser humano que crê. Do indivíduo que crê em Cristo como Filho de Deus, Salvador da humanidade. Crê de fato que o sangue dele nos purifica de todo o pecado. Crê que a morte dele foi em nosso lugar e que a sua ressurreição é a certeza de que nós temos vitória contra a morte e que nele nós somos perdoados e nele
nós temos a vida eterna. É esse tipo de crente que eu estou falando, daquele que crê nesses termos, mas crê de verdade, não é também apenas dizer eu conheço isso, creio mesmo nisso. Então, para esses crentes, a vida eterna já é uma realidade. Tempo presente acontece no ato de crer. Tem, não é terá, tem a vida eterna. Essa é a promessa do Evangelho. O apóstolo João, em sua epístola, em 1 João, por exemplo, ele vai tratar que o que ele escreve como apóstolo de Cristo é para que um propósito seja completo, cumprido. Ele diz que o que ele escreve é para dar certeza de vida eterna. Olha o que ele diz aqui em 1 João 5, verso 13. Estas coisas que eu estou escrevendo para vocês é que vocês devem crer no Filho de Deus, e vocês creem no Filho de Deus, e crendo nele, vocês saibam que vocês têm vida eterna. Crendo no nome do Filho de Deus. Eu escrevo para que vocês tenham conhecimento, certeza de vida eterna. O que você está fazendo aí, rapaz? Sai daí. Então, para que você tenha certeza de vida eterna. Então, de fato, o Evangelho está sendo escrito e ensinado para trazer essa esperança ao pecador. A vida eterna, essa vida para sempre. Essa é a proposta do Evangelho. Eu sei que Deus supre as necessidades de todos nós e que devemos orar por cura, temos que pedir a Deus uma melhor condição, mas isso não é a proposta do Evangelho. Isso é uma liberdade que eu tenho de filho de Deus, de clamar e buscar a ajuda de Deus, porque Ele é o dono de todas as coisas. Mas Ele não me deu a garantia de que tudo eu terei nessa presente ordem, mas uma coisa Ele me garantiu: vida para sempre. Vida eterna, até porque essa é a promessa. Agora, para concluir, você que agora sabe qual é a proposta central do Evangelho, o que é vida eterna? Você sabe o que é a vida eterna? E eu vou ler para você, para concluir aqui, um texto de João. O mesmo João, ele aborda muito, viu? O apóstolo João, que escreve as 3 epístolas, ele aborda muito sobre o tema vida eterna. Em João 17, 3, ele vai dizer o que é a vida eterna. Por exemplo, ele vai dizer o seguinte: a vida eterna é esta, que te conheçam a ti por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviastes. Então, para o apóstolo João, a vida eterna não é apenas um estado em que sua alma vai viver eternamente. Para o apóstolo João, vida eterna é um relacionamento eterno com o Criador. Vida eterna para João é relação entre o ser humano e o seu Criador. É uma relação que começa a partir de Cristo e é uma união que vai transpor os portais da eternidade. E ele diz que vida eterna é que conheçam a Deus, é um conhecimento de Deus, uma relação com Deus e com o seu Filho Jesus. E quem se relaciona com amor e com fé e com integridade e certeza de Deus, essa relação é a garantia de vida eterna. Vida eterna não é apenas você acreditar em Cristo, esperar a hora da morte e dizer: vou morar num céu de nuvens e de anjinhos. Isso é uma visão barroca sobre vida eterna. A vida eterna é uma relação. A partir do momento em que você crê e assume essa crença dentro de si, você começa a entrar num nível de vida superior. Você agora é introjetado à comunhão com Deus e Deus é introjetado em você para viver essa união visceral para sempre. E aí você está num processo de conhecimento de Deus, de Cristo. E quando o plano físico acabar para você, você estará unido eternamente com o Criador. Ele é a própria vida eterna. Então, vida eterna é essa relação que eu tenho com Deus. Por isso que há muitas pessoas que dizem: eu tenho a vida eterna, mas como provar isso? A vida eterna só se prova, de fato, na relação que eu tenho com Deus. E ninguém deve fiscalizar quem tem ou quem não tem. É uma questão muito pessoal. Você é quem tem que acreditar. Jesus vai salvar os que creem, não é os que provam que creem, não é o grupinho que eu digo, esses vão ser salvos, outros não são. É quem crê, quem vive essa relação direta com Deus,
conhecendo a Deus em Cristo Jesus, esse conhecimento de Deus em Cristo. Isso vai redundar em uma vida moldada pela relação com Deus. Quem tem que tirar a prova da vida eterna é você sobre você. Mas como é que eu tenho essa garantia? A minha relação com Deus. Através de Jesus, do seu sangue, do seu sacrifício, eu sou parte de Deus e Deus é parte de mim. Sou filho de Deus e Ele é meu Pai. Caminho com essa paz no coração. E é por isso que eu vivo os seus princípios. Isso é vida eterna. Isso é garantia verdadeira, que vai além do levantar de mão, de um andar geográfico para um lugar. É uma certeza que habita dentro do ser humano, por conta dessa relação com Deus. Que Deus abençoe a todos, que essa vida eterna seja inaugurada pela fé no coração do povo brasileiro, no meu e no seu, a cada dia, em nome de Jesus.